Uma breve história da realidade virtual. Como eu já venho dizendo, a realidade virtual não é propriamente uma tecnologia, é mais um conceito. O conceito de transportar uma pessoa para uma outra realidade, para iludir o seu cérebro a achar que ele não está naquele mundo em que de fato ele se encontre, mas num outro ambiente. Estar telepresente, né? Mas a gente não precisa de computadores necessariamente para criar essa ilusão. Há muito tempo já se busca criar esse tipo de ilusão e a gente tem exemplos aqui da década, do século XVIII, 1798, esse espetáculo que fazia muito sucesso na época, chamado Fantasmagoria. Nesse espetáculo era usado um dispositivo conhecido como lanterna mágica, né, que criava esse tipo de ilusão. Então a lanterna mágica era constituída por alguma fonte de luz. Na época tinha que ser alguma fonte baseada em combustão, né, como por exemplo velas, ou quando foi criada a lâmpada de óleo, que era mais eficiente, tinha mais luminosidade e o combustível durava mais, passou a ser usada a lâmpada de óleo. Então, é um dispositivo que projeta imagens, não eram ainda imagens em movimento, porque o cinema ainda não tinha sido inventado, mas eram criados alguns tipos de movimento, pelo efeito de zoom in, zoom out, movimento do próprio projetor, da própria lanterna, etc., se conseguiam alguns efeitos, digamos assim, fantasmagóricos e que impressionavam bastante o público e fazia bastante sucesso. O público chegava a se assustar com efeitos fantasmagóricos, eles não estavam habituados a ver imagens virtuais em movimento, e com esse equipamento eram criados por aproximação, zoom de aproximação e outros truques, né? Eram criados alguns efeitos fantasmagóricos, digamos assim, que para a época era o equivalente ao que a gente tem hoje de realidade virtual, tá? Porque a realidade virtual é sempre a tecnologia mais sofisticada disponível que permita criar diferentes realidades, tá? Em 1860 foi patenteado o estereoscópio Brewster, né? Então esse estereoscópio já é assim um protótipo do que vem a ser hoje os cardboards, os adaptadores de realidade virtual, porque ele já tinha esse conceito de enviar duas imagens para uma diferente para cada olho, que é como a gente vê a realidade, né? Nossa mente recebe duas imagens que são ligeiramente deslocadas, né? Cada olho está numa posição diferente, então ele vê ligeiramente diferente o mundo. Então, por meio dessas duas imagens 2D, a mente imagina a profundidade, porque objetos que se deslocam mais de uma imagem para outra significa que estão mais próximos. Se você aproximar o dedo dos olhos, você vai ver dois dedos, né? Se você piscar um depois outro, você vai ver como desloca bem a imagem que um olho enxerga e que o outro olho enxerga. Quanto mais distante você vai, esse deslocamento é menor. Então a mente consegue saber pelo deslocamento o que desloca pouco está longe, o que desloca mais está mais próximo. E aí a gente aprende a criar a ilusão na mente de volume, de profundidade, né? A gente não recebe as imagens com volume, a gente imagina esses volumes e por isso a gente consegue iludir o cérebro enviando duas imagens manipuladas de tal maneira que aquilo que a gente queira que fique mais à frente, fica mais à frente. Ou então, duas imagens que foram fotografadas por meio de duas câmeras posicionadas num distanciamento parecido ao distanciamento dos olhos, você também tem esse efeito. O efeito estereoscópico funciona até alguns metros, né? Passados aí 20, 30 metros, ou já não tem muita diferença de distância entre um objeto visto por um olho e por outro olho. Então, por isso que binóculos a certa distância. Depois disso a gente usa luneta, porque não tem mais o efeito de volume. Então, com binóculos você ainda consegue enxergar com volume, porque você vai até uma certa distância. Já com luneta você vê a coisa 2D mesmo,
coisas à distância não têm esse efeito volumétrico. Esse efeito volumétrico vocês têm quando vocês vão ao cinema 3D. Por exemplo, no cinema 3D, a gente usa aqueles óculos que são lentes polarizadas. Essas lentes polarizadas, elas permitem que cada olho veja apenas imagens que foram geradas com luz polarizada num certo sentido. Então, na tela, se você tira os óculos no cinema, você vai ver que na tela as imagens são embaralhadas, porque na verdade estão sendo projetadas duas imagens, uma destinada ao olho esquerdo, outra destinada ao olho direito. E a lente polarizada de cada olho, que é diferente, faz com que cada olho enxergue apenas uma dessas imagens e a mente então reconstrói aquele volume, aquele 3D. Então essa ideia da estereoscopia não é nova. Já então em 1860, um pouco depois da invenção da fotografia, já foi patenteado então o chamado estereoscópio. Tá? Então essa questão de ilusão, de levar a pessoa para outra realidade, foi evoluindo, né? Então da fantasmagoria, que era algo bem precário ainda, não existia nem fotografia, técnica da fotografia ainda, evoluiu depois da invenção da foto, e depois que os irmãos Lumière criaram o projetor de cinema, né, o projetor de filmes, a gente tem então já uma evolução, e aquilo que hoje para a gente é apenas cinema, naquela época era algo muito impressionante, porque não era comum as pessoas verem imagens em movimento que não fossem reais, né? Então seria equivalente à realidade virtual daquela época. Tanto que são reportadas histórias de pessoas se assustando com o trem chegando, tendo assim uma reação, mais ou menos como a gente tem hoje, quando usa um óculos de realidade virtual e sabe que é virtual, mas a gente se assusta e tem medo, tá? Então aqui tem um dos primeiros filmes que foram exibidos publicamente, né? Deixa eu ver se vai executar. Então esse filme, a chegada do trem à estação de Ciotá, dizem que chegava a impressionar muito a plateia, que eles se assustavam com a chegada do trem, tá? Então é clássico esse filme aqui, e mostra o cinema chegou a ser algo mais bastante impressionante como é a realidade virtual hoje, né? Continuando aqui, aqui eu tenho a foto, né, do primeiro simulador de voo. Então também bastante precário, e não tinha ainda aquilo que a gente tem nos simuladores atuais, que é aquela tela virtual que projeta o mundo externo como se você estivesse dando a ilusão realmente de você estar em pleno voo, né? Então aqui a ilusão era mais mecânica, a ilusão de você manipular os dispositivos, os equipamentos, para você aprender a manipular, mas era a simulação apenas da parte mecânica e não tinha a simulação do visual ainda, né? O Sensorama foi criado na década de 50 por Morton Heilig, que era um visionário. Então, ele era da área de cinema e ele procurou criar o que ele chamava de cinema do futuro, por meio do Sensorama. Então, o Sensorama era um sistema bastante imersivo. Ele considerava que o futuro do cinema era a imersão, e ele não se limitou apenas à imersão visual, à imersão do widescreen, né, que dá aquela coisa do envolvimento, que é um dos recursos importantes para se ter imersão. Então ele tinha wide vision, ele tinha imagens em 3D, estereoscópicas, ele produzia movimento, cor, som estéreo. Tá? Eu vou aqui até disparar o vídeo de uma entrevista dele. Vamos ver aqui se está sem som. Então, enquanto roda o vídeo aí dele mostrando tal, eu vou explicando melhor aqui o Sensorama. Ele tinha então aromas, vento, vibrações. Então era realmente algo bastante à frente do tempo.
e que despertava curiosidade, mas não teve todo aquele sucesso, nem a continuidade que o Morton Heilig esperava, provavelmente porque estava muito limitado à questão da curiosidade mesmo. Então, tudo bem, era muito interessante os efeitos que ele produzia, mas não passava da curiosidade. Faltou o quê? Aquilo que fez a diferença no cinema. O cinema é hoje o que é, não porque as pessoas vão lá para ver trens se movendo, cavalos, animais, o que se mostrava no início do cinema, quando o cinema era curiosidade. O cinema virou a indústria que é quando os artistas tomaram conta desse conceito de cinema em lugar dos engenheiros e começaram a criar conteúdos de fato interessantes com narrativas envolventes. E era isso que o Sensorama precisava, além de interatividade, que é um conceito que hoje é essencial para a realidade virtual. Mas ajudou essas pesquisas, esse trabalho aí, e esse produto que foi criado pelo Morton Heilig teve uma contribuição importante aí para a evolução da realidade virtual. E aqui está a Telesphere Mask, que foi assim um protótipo do que hoje é o cardboard, né, proposto e patenteado como um primeiro dispositivo de HMD patenteado na história, patenteado pelo Morton Heilig. Né. Outra patente também do Morton Heilig é quase que o que é o Oculus Rift hoje, né? Era o que ele chamava de aparelho televisivo estereoscópico. Né? Então, interessante como a realidade virtual vem sendo construída há bastante tempo, ao contrário do que pode parecer. Né? Aqui está um primeiro HMD de rastreamento funcional, que tem rastreamento de cabeça, patenteado pela Philco em 1961. Então vejam, o que é o rastreamento e por que ele é importante para a realidade virtual. Quando a gente move a cabeça no mundo real, as imagens que a gente vê vão mudando em função do ponto de vista, para onde eu estou olhando. E essa mudança do ponto de vista é que nos dá a visão de estar imerso num determinado ambiente. Né? Você percebe o ambiente, mesmo que a cada instante você vê só uma parte, mas ao movimentar você consegue perceber o todo. Tá? Se eu estou com um óculos de realidade virtual, com um capacete de realidade virtual, vendo um determinado mundo, e os primeiros capacetes eram assim, tá? Sem rastreamento, eu virava a cabeça, eu continuava vendo exatamente a mesma coisa. Então é como se aquele mundo virtual andasse junto com a minha cabeça, o que não é muito realista. A gente tinha a sensação de imersão, via o mundo, parecia estar dentro daquele mundo, mas para eu mudar de ângulo eu tinha que controlar de alguma outra forma para mudar o ângulo que eu estou, e eu não conseguia então ter a sensação perfeita. Agora, quando você rastreia a cabeça e tem condição de mudar o que está sendo mostrado para o usuário em tempo real em função do olhar, aí a imersão aumenta muito, que é o que acontece hoje com os dispositivos de realidade virtual. O rastreamento é essencial. Você coloca os óculos consegue saber para onde você está olhando e a imagem em tempo real vai sendo mudada, e isso aumenta bastante a ilusão de imersão. Hoje a gente tem dois tipos de rastreamento, né? O cardboard e o Gear VR e outros adaptadores para celular, eles não detectam translação, ou seja, se eu subir a cabeça, se eu fui com a cabeça para frente ou se eu fui com a cabeça para o lado, aí o mundo vai junto mesmo. Mas ele detecta a rotação de cabeça, tá? Que são os sensores que tem no celular que são aproveitados para esses adaptadores. Então ele consegue saber para onde você está girando. Já, se você ficar parado, como se você estivesse parado no mundo, sentado, como eu estou observando, a ilusão é perfeita, porque é como acontece no mundo real. Mas se você começar a se mover, aí perde um pouco essa sensação, porque esse movimento não é reproduzido. Já os capacetes HMDs, como o Oculus Rift,
HTC Vive e outros que tem hoje no mercado, e os HMDs profissionais, né? HMD, relembrando, Head Mounted Display, né? Esses dispositivos fazem um rastreamento completo. Ou seja, se eu me levanto, se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu me abaixo, esses movimentos, além da rotação, também são capturados. Tá? E para isso, esses dispositivos precisam de sensores externos. Então você coloca um sensor como se fosse uma câmera, uma webcam, posicionado no seu espaço, e essa câmera consegue pegar onde está o seu capacete a cada instante. Então rastreamento é algo essencial. Mas imaginem fazer isso na década de 60. Tá? Computação, os computadores não eram potentes como hoje para ficar processando em tempo real, então havia necessidade de usar outros tipos de sensores, não o webcam como a gente usa hoje. Hoje uma câmera serve muito bem como sensor, mas naquela época não dava para fazer isso com câmeras. Então os sensores eram mecânicos, eletromecânicos, que conseguiam detectar o movimento da cabeça de alguma forma. Tá? Aqui está também a patente de 62 da IBM, da primeira luva de dados, tá? DataGlove. Então, essa luva, ainda existem hoje luvas assim, são muito usadas em aplicações que precisa pegar movimento fino das mãos. Né? Então, essas DataGloves, elas têm algumas vantagens, né, porque consegue pegar os movimentos dos dedos e tal, mas tem algumas desvantagens. Você tem que vestir a luva, é complicado várias pessoas ficarem usando a mesma luva, questões de higiene, etc. E também incômodo. Então, hoje a gente tenta fazer rastreamento sem ter que vestir alguma coisa nas mãos. Então, o Leap Motion, hoje é um dispositivo que é muito usado. Na minha aula sobre dispositivos eu vou mostrar, e ele consegue capturar os movimentos das mãos sem precisar usar luva. O único problema é que existem luvas que são ápticas. Numa luva áptica, ela dá retorno de força nas mãos. Aí, nesse caso, se você quer ter retorno áptico, você precisa ter esse tipo de luva. Tá? Bom, um dos pioneiros da computação gráfica, da realidade virtual e da realidade aumentada é o Ivan Sutherland. Tá? O Ivan Sutherland, em 68, mostrou o que ele chamou de espada de Damocles. Por que espada de Damocles? Porque parecia que tinha uma espada sobre a cabeça da pessoa, e isso remete àquela história, aquela fábula, aquele conto lá de Damocles, do rei, que tinha uma espada sobre a sua cabeça, presa pelo fio da crina de um cavalo. Então para mostrar a pressão que o rei passava o tempo todo, etc. E aí ele deu esse nome, então, de espada de Damocles para esse dispositivo. Essa haste, ela tem dupla finalidade. Ela segura as câmeras, né, estéreo, duas câmeras, que estão olhando, no caso aqui, elas estão fora do teto, olhando para fora do prédio. Tá? Então, ao mover a cabeça, as câmeras movem junto. Então ele tem aqui um rastreador, um rastreamento em tempo real, feito com tecnologia mecânica. Porque ele moveu, a câmera move junto e o seu olho vai ver então outro ângulo. Você move a cabeça em outro ângulo, é como se fosse um periscópio, e você consegue ver lá fora em tempo real. E ele demonstrou então como que a pessoa consegue se transportar para outra realidade, para um outro local facilmente. Foi a primeira vez em que foi comprovada a ilusão da telepresença por meio desse experimento. Tá? E ele fez alguns experimentos também com o que seria o precursor da realidade aumentada, porque a pessoa está movendo a cabeça e ele está detectando esse movimento e gerando com o computador imagens virtuais, tá? Só que a imagem virtual aí são cubos feitos por linhas, porque não dava para o computador da época processar imagens muito complexas. Mas foi aí o primeiro caso de realidade aumentada. Ainda não seria a realidade aumentada como a gente define hoje. O que ele fez foi misturar imagens tridimensionais com o mundo real, acompanhando o ponto de vista da pessoa, o que é um passo muito importante para a realidade aumentada, mas como vocês sabem,
realidade aumentada implica em haver registro entre o objeto 3D e o mundo real, não algo que fica flutuando no espaço sem ter conexão com o mundo real, e tem que haver também a interatividade. Mas foi um passo importante aí, precursor, tanto o Ivan Sutherland pode ser considerado, então, como eu já disse, tanto precursor da computação gráfica, porque ele desenvolveu uma tese em 63 chamada Sketchpad, que criou o primeiro editor gráfico, numa época em que nem existiam monitores gráficos e nem existia o conceito de computação gráfica. Então, ele adaptou um osciloscópio para poder, esse osciloscópio, fazer desenhos gráficos como se fosse uma tela de um monitor gráfico, e ele criou uma série de conceitos, de técnicas que são usados ainda hoje nos editores gráficos, nos sistemas de CAD, CAM, etc. Tá? Então, ele deu contribuições muito importantes para a computação gráfica, mas fez experimentos também, tanto de realidade virtual, quanto de realidade aumentada. Tá? Muito bem. E vejam, então, como a gente já está, em certo sentido, né, se aproximando de coisas que a gente tem hoje e que parecem bem recentes, mas que os conceitos já vinham sendo trabalhados naquela época. Tá? Então aqui já estamos na década de 70, já estamos coloridos, a TV colorida já chegou ao Brasil também, na década de 70, e na década de 70 a gente tem aqui a apresentação de um marco importante nos vídeos interativos e que foi precursor do que hoje é o Google Maps. E vejam que há recursos aqui nesse Aspen Movie Map que nem o Google Maps ainda consegue apresentar, nem o Street View consegue apresentar ainda. Tá? Então aqui a gente tem o Anthony Lipman apresentando o Movie Map. Né? Basicamente, o Movie Map então, o que? Você consegue caminhar pela cidade, você consegue se movimentar como se você estivesse lá, como se você estivesse numa outra realidade. Né? Então você vai para frente e para trás, mas não é diferente do Street View hoje, que são imagens só que você percebe, você está dentro de um vídeo, então os carros se movimentam, as pessoas passam, etc. E imagine isso na década de 70. E esse Movie Map, ele tinha recursos bastante sofisticados como interface de voz, interface de toque, década de 70. Tá? É importante a gente estudar um pouco de história da tecnologia para a gente não ter a falsa ilusão de que as coisas nascem da noite para o dia, de que, os óculos surgiram em 2012. Não, os óculos não surgiram em 2012, na década de 50 já tinha patente lá do óculos de realidade virtual. Então a tecnologia, ela demora entre as pesquisas de laboratório até chegar como produto de mercado, há bastante investimento em pesquisa. Né? E é importante, então, a gente ter essa visão para conseguir vislumbrar pesquisas que estão à frente do que é a realidade do mercado hoje. Né? Senão você não vai fazer pesquisa tecnológica, você vai estar fazendo desenvolvimento de coisas que as empresas poderiam estar fazendo, porque é algo que já está no mercado. Né? Então veja, isso que o Andy Lipman fazia, que o Negroponte, o Ivan Sutherland faziam, eram coisas que demoraram para chegar no mercado, uns 50 anos ou 30 anos para conseguir chegar no mercado. Tá? Bom, aqui já na década de 80 você tem uma proposta aí de um HMD da NASA já envolvendo luvas também, e a NASA é uma das grandes usuárias aí de realidade virtual. Então, durante muito tempo, da década de 80, quando a realidade virtual começou realmente a ter mais utilidade, sair dos laboratórios e sair da simples curiosidade para começar a ter aplicações sérias, aplicações realmente que justifiquem o custo-benefício, então grandes empresas começaram a investir nisso, porque a realidade virtual na década de 80 ainda era muito cara. Né? Então você tinha a NASA,
Petrobras, grandes empresas automobilísticas, indústria da aviação, usando simuladores de realidade virtual para desenvolver os seus produtos, para testar os seus produtos, para treinar as suas equipes, para treinar astronautas, para treinar pilotos e assim por diante. Tá? Então, a partir da década de 80, a realidade virtual passou a ser um produto bastante usado pela indústria. E também em algumas aplicações de entretenimento, parques temáticos, etc. Tá? Aqui tem um exemplo de um display áptico, tá? Um display que você conseguia tocar as imagens sentindo a sensação do toque, no caso aqui para uma aplicação de acoplamento molecular. Tá? Bom, na década de 90, tá, surge o conceito de cave. Traduzindo seria caverna. Tá? Mas cave é uma sigla que começa o C, é a própria cave. Então, cave, o V é de Virtual Environment, tá? Eu não lembro o que é o A, depois vocês procurem aí e coloquem no fórum. Então, cave é uma sigla, que é um ambiente virtual, criado através de projeções nas paredes de uma sala. Tá? Então, eu posso ter caves de 4 faces, de 3 faces, 5 ou até 6 faces. Tá? Num próximo vídeo, que eu vou levá-los para uma visita a alguns laboratórios da USP de realidade virtual e mostrar alguns equipamentos lá da USP, eu vou passar pela cave da USP, que é chamada de caverna digital e que foi a primeira da América Latina. Isso no início, acho que em 2001, se não me engano, foi implantada pelo Laboratório de Sistemas Digitais, Laboratório de Sistemas Integráveis, LSI, da USP, e que hoje integra o CIT, né, que é o Centro de Tecnologias Interativas, Interdisciplinar de Tecnologias Interativas da USP. Também eu vou mostrar, ela está desativada agora porque está em manutenção, mas eu vou mostrar como que é como que é o jeitão dela, essa parede, o quarta parede que ela abre para as pessoas poderem entrar, etc, etc. Tá? A vantagem da Cave é que você não precisa usar capacete HMD, porque você está já dentro desse mundo virtual projetado nas paredes, e inclusive dá para ter várias pessoas compartilhando o mesmo espaço. Você só usa um óculos tipo aquele de cinema para dar o efeito 3D, e é impressionante a imersão que se consegue ter na Cave. O problema da Cave é o custo. Tá? É muito caro você fazer uma Cave. Na época eu lembro que a Cave da USP custou $1 milhão, e ela tinha 5 faces, ou seja, o chão mais as 4 paredes. Não tinha a do teto. Por quê? Para fazer a do teto, o teto ele é usado para projetar a imagem que está no chão. As imagens nas paredes são projetadas por trás. Tá? E se eu quisesse fazer com 6 paredes, seria necessário elevar a sala para poder ter um projetor por baixo e depois um projetor por cima no teto. Bom, para fazer essa brincadeira de colocar a 6ª projeção, ia dobrar o custo da caverna de $1 milhão e ia sair por $2 milhões. Tá? Ela é usada até hoje por grandes empresas. A Petrobras tem Cave, a Embraer, se não me engano, tem também. Muitas empresas, grandes empresas, têm Cave porque ela é importante para fazer alguns tipos de simulações. Mas para uso educacional é algo inviável pelo custo. Né? Por isso que a Cave teve na época, na década de 90, teve um artigo publicado no SIGGRAPH, né, do projeto NICE, que era um projeto voltado para educação de crianças usando Cave, mas aquilo não passou de uma pesquisa, porque não dá para você difundir Caves por todas as escolas. Tá? Já hoje o HMD você pode ter implantado em escolas, porque o custo é custo mais barato até do que TV. Tá? Então, se a gente tem TVs nas escolas, a gente pode ter também capacetes de realidade virtual. Sem falar nos cardboards que transformam os celulares dos alunos em dispositivos de realidade virtual. Tá? Bom, entre a década de 90, até o fim da década de 90, a gente teve o boom inicial da realidade virtual. Como a maioria das tecnologias que seguem a chamada curva de Gartner, né, essa curva de Gartner, ela mostra que, em geral, as tecnologias começam com muita euforia, tá? Então existe uma empolgação, sobe a curva de, digamos assim, de
popularidade dessa tecnologia, todo mundo quer fazer coisas com ela, quer desenvolver coisas, parece que vai revolucionar, e aí estoura a bolha dessa empolgação e a tecnologia passa a decepcionar, então, e aí as pessoas começam a achar que isso era só, digamos, uma bolha mesmo, só marketing, só empolgação, e que essa tecnologia não é tudo isso, e esquece essa tecnologia. Isso aconteceu com a maioria das tecnologias que a gente conhece, que passaram por esse boom. A inteligência artificial, por exemplo, teve uma época em que parecia que a inteligência artificial seria a solução de todos os problemas, na década de 80, 90, e depois houve uma decepção, porque viu que não era tudo isso, mas hoje ela voltou madura, porque a curva de Gartner ela passa por um momento de empolgação, grande decepção, e volta madura, e aí estabiliza, né? Que hoje a inteligência artificial, não há dúvida sobre a importância dela e o potencial dela, e o mesmo está acontecendo com a realidade virtual, porque até fim da década de 90 ainda estava naquela empolgação de uso de realidade virtual, mas depois morreu, e na primeira década do ano 2000, praticamente a gente teve o chamado inverno da realidade virtual, não se falava mais nisso, porque houve na década de 90 alguns jogos que foram criados que, já com óculos de 3D, que parecia que ia ser um grande sucesso, depois sumiram do mercado, e durante a primeira década do ano 2000, realidade virtual não se falava muito. Mas isso não se falava muito para o grande público, porque os laboratórios nunca pararam de desenvolver, de pesquisar, de evoluir com essa tecnologia, né? Eu participo, e já cheguei a organizar um congresso de realidade virtual e aumentado, chamado SVR, né, no Brasil, que existe desde a década de 90, e que em 2004 eu organizei aqui em São Paulo, e esse evento nunca parou, tá? Existe até hoje. Em novembro teremos novamente outra edição, e assim, a comunidade científica sempre continuou a trabalhar nisso, mas o mercado estava meio alheio, e as grandes empresas continuavam usando realidade virtual para suas pesquisas e para suas aplicações de custo elevado que justificavam ter instalações de realidade virtual. Mas aí em 2012, o que era pesquisa de laboratório, ou seja, transformar celulares em dispositivos de realidade virtual, passou a virar um produto, e o Palmer Luckey, que foi estagiário, participou numa desses grupos de pesquisa, ele com 17 anos criou a Oculus Rift, né? E que foi um grande sucesso, porque quando as pessoas começavam a experimentar aquele equipamento de baixo custo, e com aquele realismo, né, porque você realmente move a cabeça e se sente dentro do mundo, percebe o mundo de uma outra forma, então aquilo lá impressionou as pessoas, e ele conseguiu então fazer um financiamento coletivo e montou a empresa dele, a Oculus Rift, que começou a vender óculos. Eu comecei a comprar desde o primeiro, tá, o DK1, que era o Developer Kit 1, depois o 2, o DK2, o DK1 era como são os adaptadores cardboard de hoje. Você só tinha movimento de rotação, não tinha movimento de translação, porque não tinha aquele sensor ainda que a partir do DK2 passou a ter, né? E era impressionante que em 2012 não era comum esse equipamento, então eu dava palestras, chamava as pessoas no palco para experimentar, elas ficavam impressionadas, era algo que realmente deu para perceber o potencial que tinha esses óculos, e hoje já se difundiu bastante. A Facebook comprou a Oculus Rift do Palmer Luckey, ele saiu com 1 bilhão ou 2 bilhões aí no bolso, e hoje a Facebook é que está investindo nessa área, porque ela tem a visão de que o futuro é realidade virtual. As redes sociais provavelmente vão ser ambientes virtuais 3D, vão evoluir para algo nessa linha, e aí a Google também está investindo em realidade aumentada, comprou um equipamento da Magic Leap, comprou uma empresa chamada Magic Leap, mas aí realidade aumentada é um assunto para o nosso próximo módulo, aí eu falo mais sobre isso, tá? Bom, então estamos agora na segunda década do século XXI, e olha quanto esse mapa aqui mostra quanto já teve de evolução dos HMDs, ficando só nos HMDs, hein, dos dispositivos de realidade virtual.
esse gráfico é bastante interessante, que eu tirei do VRBook, né, do livro da realidade virtual, que eu traduzi os 4 primeiros capítulos, e aqui vocês podem ter uma ideia, então, de como foi esta evolução. Aqui estão as referências que nós utilizamos, né, como eu falei, o VRBook, do Gerald Jason, e também esse nosso livro aí, produzido por aquele evento que eu falei, o SVR, né, com a participação de dezenas de pesquisadores e professores da área aqui do Brasil e até do exterior, que criaram esse livro em colaboração e que é distribuído gratuitamente, Introdução à Realidade Virtual e Aumentada, que está ainda em fase de revisão, não é a versão definitiva. Quando sair a versão definitiva eu disponibilizo, mas já dá para vocês consultarem. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Escrevam suas dúvidas, entrem em contato, participem, respondam as questões dos quizzes. Em breve eu vou voltar mostrando uma visita, levando-os para uma visita lá na USP, para vocês verem em loco alguns laboratórios com simulação de realidade virtual. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.